Olá, gente, boa noite, tudo bem? Bom, oi, gente, sejam bem-vindos. Conforme eu prometi a vocês, nessa live de hoje nós vamos conversar um tema bem interessante. Confirmem se vocês estão me ouvindo. Tá dando para ouvir? Que eu tô testando aqui um novo áudio para live, não sei se vocês estão me ouvindo. Espero que sim. Verdade, saudades, Ivy. Ah, então o áudio tá funcionando, que bom. Saudades de você, viu? Obrigada por estar aqui. O nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre 3 coisas que te impedem de aprender um idioma, tá? Possivelmente aqui eu vou dar muito exemplo do inglês ou do espanhol, que são os idiomas que eu trabalho, mas você pode se identificar e levar esse assunto para qualquer idioma que você resolver aprender ou já estiver aprendendo. A gente vai começar falando de 3 pensamentos ou 3 coisas e vamos ver as soluções, tá? Vou apresentar para vocês uma lista que eu preparei, o que eu mais observo, o que impede aí as pessoas de progredirem mesmo, né, com o idioma, tá? A primeira coisa que eu separei para nós conversarmos é a procrastinação. O que é isso, né? Ou procrastinação, perdão. É você ficar deixando para depois. Provavelmente, muitos de nós, né, fizemos uma listinha. É muito comum as pessoas fazerem uma lista no final do ano para o início de um novo ano. Tem muita gente que faz isso, põe até na agenda. Minha meta para 2021 é aprender inglês, melhorar minhas habilidades com a tecnologia, enfim, a pessoa vai pondo ali as metas. Só que o que acontece? Chega 2021 e a pessoa deixa para depois. Não, janeiro tá corrido, em fevereiro eu começo. Chega fevereiro. Não, lá para março eu me decido. Então, assim, a procrastinação, ela é muito perigosa. Tudo bem que acontece um imprevisto ou outro e a gente pode sim adiar um plano, tá? Isso também não tem problema, né? Você decidir aprender inglês num mês e aconteceu um imprevisto, você começa as suas aulas depois. Mas eu tô falando daquela procrastinação crônica mesmo, que é quando a pessoa sempre tá deixando para depois e aí ela não vai conseguir avançar, não vai conseguir nem começar. O segundo ponto, e aí como é que a gente vai trabalhar essa questão da procrastinação? Como que vocês acham que que pode ser resolvido? Será que existe uma forma de melhorar essa situação? Algo que pode ajudar é a gente começar a se planejar, certo? Estabelecendo assim metas razoáveis, porque a procrastinação muitas vezes ela está relacionada com medo. A pessoa quer aprender, mas ela tem medo de dar errado, ela começa a ter tantos pensamentos que ela vai adiando. É como se fosse um mecanismo aí de defesa. Ela prefere nem tentar para caso der errado, né, ela não ter que estar se explicando, então ela nem começa. Então, o primeiro passo é você estabelecer metas razoáveis, tá? E eu anotei algumas aqui para eu não esquecer. Pergunte-se, para que quero aprender esse idioma? Quanto tempo tenho para me dedicar a aprender esse idioma? São 10 minutos por dia? 5, 15, 1 hora? Tá? Então, essas são algumas perguntas que a gente pode estar se fazendo para lidar com essa questão da procrastinação na hora de dar o passo inicial e começar a aprender o idioma. O segundo ponto que pode te impedir de ser bem-sucedido em aprender um idioma, seja ele qual seja, são os pensamentos negativos. Vou ver aqui o comentário. Eu fiz um curso que tinha uma frase menos iniciativa e mais acabaria, porque às vezes a gente começa e desiste. Sim, é comum. É comum nesse processo, né? E me respondam aí, como vocês se sentem quando vocês não concluem os processos de vocês? Vocês se sentem desmotivados, frustrados? Como é que fica, assim, para vocês? Acabativa. Menos acabativa e mais acabaria. Certo.
um trocadilho com a questão da iniciativa, né? Pelo que eu pude entender. Então, como que vocês lidam, né? Não é ruim, né? A gente fica com aquele sentimento de frustração, às vezes a gente fica se imaginando, poxa, se eu tivesse terminado aquele curso, hoje já estava em tal nível, né? Mas aqui a gente não tá aqui pra chorar o leite derramado, tá? Nem é também uma live pra a gente ficar triste. Eu só trouxe esses 3 pensamentos pra gente poder identificar. Então, nós falamos um pouquinho da procrastinação, do deixar pra amanhã, mês que vem. Menos iniciativa e mais acabativa. Aí sim, tranquilo. Certo. E aqui vai a segunda coisa que pode te impedir, que são os pensamentos negativos. Vou citar algum deles, tá? Vejam se vocês já ouviram alguém falar isso. E se a gente se sente assim, é verdade? Sem dúvidas. Vou citar aqui alguns pensamentos e me digam, por favor, se vocês já falaram isso alguma vez ou se vocês sentiram ou passou pela cabeça de vocês isso aqui, ó. E eu não tenho mais idade não pra aprender, certo que aqui só tem jovens, né? Mas eu não tenho mais idade não. Ou então, outro pensamento, eu não consigo, é muito difícil, não entra na minha cabeça não. Eu já tentei estudar inglês, espanhol, francês, mas Libras, só que eu não consigo me concentrar, eu desisto. Quando você diz que não consegue, o teu cérebro ele não vai diferenciar que aquilo dali é uma hipótese, ele já vai ter isso como verdade. Então imagina, se eu não acredito que eu tenho potencial de aprender, quem é que vai acreditar em mim? Por mais motivado que seja o teu professor, a tua professora, a pessoa que mais tem que te colocar para cima é você. Porque às vezes, gente, a gente fica esperando que as outras pessoas façam esse trabalho, né? Que as outras pessoas nos motivem, nos estimulem a estudar, mas às vezes isso não vai acontecer. Tá certo? Então, a gente mesmo tem que tirar essa força de si para não desistir e seguir adiante, tá? Então, os pensamentos negativos que te impedem de aprender o idioma, muitas vezes não vou conseguir, é muito difícil, já passou da hora. E outra coisa também muito perigosa que eu vou colocar entre os pensamentos negativos é a comparação. Especialmente se você tem irmãos e irmãs, ou se você convive com outras pessoas assim na família, que também já estudaram inglês, espanhol ou outro idioma. Quando a pessoa ela concluiu, você já começa a se comparar. Poxa, realmente eu que não aprendo, eu que tenho dificuldade. Meu irmão, minha irmã fez o curso, no instante aprendeu, já tá falando fluente, eu tô na mesma. Mas aí a gente esquece que nós somos diferentes. Nós temos necessidades diferentes. Eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. Falei no início da live e vou repetir. Pergunte-se, para que quero aprender esse idioma? Talvez o seu amigo, o seu irmão, ele quer aprender para uma viagem. Já você quer aprender para trabalhar, né? Mudar de área e ter área de trabalho e ter o idioma como referência. Então, a partir do momento que as tuas necessidades com o idioma são diferentes, já não se faz justo você se comparar. Certo? Então, pensa nisso. Por último, o terceiro ponto que pode te impedir de ter sucesso ao aprender o idioma anotei aqui, não ter uma rotina de estudos. Às vezes, só a palavra rotina, dependendo da pessoa, ela já associa a uma coisa ruim. Ih, rotina, não gosto de nada. Eu gosto de coisa que foge da rotina. Eu não gosto de rotina, porque às vezes a pessoa ela já associa a palavra rotina a algo ruim. Mas a rotina ela pode ser tua aliada. É claro que não é obrigado nosso dia de ser sempre do mesmo jeito, mas a rotina no sentido de você ter organização, tá? De você identificar sua razão, seu porquê de aprender o idioma, você lidar com os pensamentos negativos, e eu vou daqui a pouquinho deixar dicas de como fazer isso, e você se organizar por meio de uma rotina. Ao organizar a sua rotina, cuidado de novo com a comparação. A gente tem a tendência de pensar que uma rotina de estudos é como aquela rotina de concurseiro. Às vezes, eu sei que nem todo concurseiro é assim, mas alguns que eu conheço estudam em média 12 a 14 horas para passar num concurso. Você não vai precisar estudar isso tudo para aprender o idioma, né? Então, o que acontece? É que são universos diferentes, mas o que eu quero dizer é assim, nem sempre a rotina de estudos que eu estou me referindo aqui é que você vai passar o dia estudando inglês, não, tá certo, gente? Eu até digo algo muito, assim, que eu creio ser muito importante para vocês. É melhor pouco tempo e mais qualidade.
Nem sempre a qualidade da tua rotina de estudo está associada a largas horas de estudo. Preze pela qualidade. Se você só tem 10 minutos por dia, mas são 10 minutos que vão te gerar qualidade, aproveite esses 10 minutos e inclua o inglês na tua vida nesses 10 minutos diários. E cada dia você vai aprender algo novo. Hoje você estudou 10 minutos, com certeza amanhã com mais 10 minutos você vai aprender mais. E assim você vai com o tempo criando essa rotina primeiro, estabelecendo essa rotina, depois você corre atrás do tempo. Que a gente faz geralmente o revés, né? Por exemplo, tô aqui com o meu planner, né? Ou planner, como algumas pessoas chamam. Então, vamos lá, eu tô aqui com o meu planner ou planner. E aí a pessoa vai lá, né, toda empolgada, vou até colocar aqui no mês de janeiro, tá? Coloquei aqui no janeiro. E aí a pessoa, eu vou estudar agora inglês de segunda a sexta, 1 hora por dia. Tamara, mas você tá me dizendo que 1 hora é muito? Depende. Mas aí eu te pergunto, você vai mesmo conseguir estudar 1 hora todo dia? Não, eu vou, tô motivado, de 7 às 8 da manhã, já coloca logo a primeira tarefa do dia. Vou estudar inglês todo dia. Na primeira semana você faz, na segunda, na terceira, às vezes você já começa a desmotivar. Tá muito cansativo, tá dando choque com a minha rotina, não dá certo não. E aí você às vezes corta de vez. Tava naquela empolgação todo dia, depois já não tá mais nem estudando. Então tente estudar pouquinho, 10 minutos, escute uma música. Às vezes a gente escuta, mas a gente não tem a curiosidade de ver a letra, né? Até um dia desse eu tava vendo uma letra, se eu lembrar de postar, eu mostro pra vocês. Gente, a melodia parece ser uma letra super romântica. Quando você vai ver a letra, você tem a vergonha. E eu tava até pensando esses dias, muita gente dos anos 80 escutou essa música chorando, achando que tava arrasando, e a música era nada a ver. Então você pode pegar coisas do seu interesse. 10 minutos, hoje eu vou escutar uma música, vou correr atrás da tradução, vou separar expressões. E fechou 10 minutos. Fecha o caderno. Tenta pensar no que você aprendeu nesses 10 minutos e só volta amanhã, tá? Então, isso te ajuda muito, porque faz com que o inglês ou o idioma que tu escolhe, ou você escolhe, não seja um fardo. Vai ser uma diversão, pouquinho tempo. Quem não tem 10 minutos? Gente, a gente precisa criar esse tempo. E aí você vai criando hábito. Eu comparo, gente, essa questão da rotina a fazer exercícios. Vocês aqui, algum de vocês, tem feito exercício nessa quarentena? Ou em casa, ou em alguma academia de condomínio? Poderiam me dizer como é as primeiras semanas de treino? Você já ia com aquele pique? Ou você foi porque a nutricionista recomendou? Você mesmo se recomendou? Vou ler um pouquinho do que vocês estão me escrevendo, gente. Desculpa, eu me empolguei tanto e não parei nem para respirar. Vou beber até água, que eu se empolguei, né? Já vou ler os comentários. Você que tem uma rotina de treino, foi fácil na primeira semana? Você acordava com aquele pique de treinar? Ou você precisou desenvolver uma rotina de treinos, de exercícios? Então pensa nisso. Se quiser compartilhar aqui conosco, fica à vontade. Se não, mas pensa um pouquinho. Por que com o inglês e com outro idioma a gente não também procura ver dessa forma? Primeiro passo é você estabelecer uma rotina de estudos. Então, esqueça o tempo, foque na qualidade e em ter uma rotina. Se possível, todos os dias, gente, porque assim, o que acontece? Às vezes a gente faz aulas particulares ou até curso, 2 vezes por semana, a gente vai super dedicado. Enquanto tá na aula, tá ótimo, mas aí fecha o livro, pronto, só daqui a uma semana. Então, tente criar uma rotina diária, certo? Mesmo que você faça aula, faça curso, não se contente com isso, tá? Forme uma rotina. Eu vou dar uma pausa para ler os comentários e aí eu vou mostrar para vocês a solução, né? Que a gente falou das 3 coisas que te impedem. Vamos só relembrar. Falamos da procrastinação. Ai, gente, essa palavra às vezes é difícil para mim. Pensamentos negativos e não ter uma rotina de estudo. São uma das 3, ou as 3 coisas, aliás, tem outras, mas eu selecionei essas 3. Procrastinação, pensamentos negativos e não ter uma rotina. Mas a gente vai ver soluções para vocês lidarem com isso, caso vocês estejam passando por algum desses. Ivy disse, essa é a mais importante, necessário criar o hábito de estudar, incluindo na rotina. O professor do inglês na ponta da língua sugeriu escutar diálogos em inglês. Você acha que se incluir na rotina ouvir esses áudios funciona? Bom, vamos lá.
A questão da aprendizagem, ela é muito individual, né? Às vezes é complicado pra gente bater o martelo e dizer assim, isso funciona. E aí, se não funcionar pra você, né? Você vai ficar, a Tamara disse que funcionava. Mas assim, na grande maioria das vezes, sim. A dica que eu dou, que pode ser de ajuda, que às vezes também o que a gente faz? A gente busca na internet áudio e sai ouvindo áudio aleatório. Nem sempre isso vai ser interessante. O que eu sugiro? Busque pelos assuntos do seu interesse, pelo menos até você estabelecer uma rotina de estudos. O que você gosta de escutar? De que assuntos você gosta de falar? Por exemplo, você gosta de viagens, né? A gente está num momento diferente, mas esquece um pouquinho as dificuldades. Pensa se viagem é um assunto que você gosta. Então você vai, tem vários sites, gente, depois eu posso também me cobrem, indicar para vocês podcasts gratuitos, tá? Que essas dicas 0800 a gente ama, né? Então você vai nesses podcasts, tem muitos gratuitos, alguns são pagos, no Spotify, né? Em outros canais, né? De stream, de áudio, que você vai lá por tema de interesse. Se você gosta de viagem, começa a ouvir pequenos diálogos de pessoas falando sobre viagem. Eu amo fotografia. Escuta conversações sobre fotografia. No outro dia escuta as músicas, assiste vídeos, tá? Porque só o áudio aleatório, nem sempre ele vai funcionar. Você vai se sentir motivado no primeiro, no segundo, terceiro dia, você já vai mais querer ouvir, porque não tá lhe causando impacto, o interesse, você não tá tendo identificação, certo? Outra coisa sobre ouvir áudios, gente, é muito bom a gente procurar também, não há problema em mesclar níveis, tá? Mas se você, a primeira vez que você está estudando idiomas, ou se você sente uma necessidade de aprimorar seu áudio, a dica que eu dou, comece com áudios menores. Diálogos de meio minuto, 1 minuto, 2 minutos, tá? Nada de áudio muito longo, porque o foco hoje da nossa live é te ajudar a estabelecer uma rotina. Nem sempre, muito tempo é qualidade. Preze pela qualidade dos seus estudos, seja 5 a 10 minutos por dia, mas mantenha o foco na qualidade, tá? Então, procure pesquisar áudios ou outros recursos, começando por temas do seu interesse. Porque quando isso virar rotina, você já vai estar mais propenso a aceitar ouvir ou falar ou aprender temas que talvez não seja o tema do seu grande interesse, mas você já vai entender, ok, eu não gosto muito de futebol, mas eu quero saber vocabulário de futebol para falar com meu marido, com meu noivo, com meu namorado, ou com meus amigos, com meus pais, eu quero aprender. Então você já vai estar aceitando, inclusive aprender conteúdos que não é a sua praia, mas que você sabe que também pode ser necessário você saber falar sobre esses assuntos, né? A Yane falou assim: música é algo que me ajuda muito a aprender. A Ivy, manda dicas de canal no YouTube para a gente incluir na rotina. Pronto. Deixem nos comentários o que vocês gostam, né? Assim, que tipo de assuntos mais prendem a atenção de vocês? Esse é um dos passos que a gente tem que fazer, certo? Que eu recomendo vocês fazerem. Pense no que você gosta, para você conseguir alinhar isso ao idioma e fazer parte da sua rotina realmente, tá? Fazer exercícios em casa é complicado, porque precisou de muita adaptação, sem dúvidas. Mas eu tenho certeza que se você está fazendo exercícios ou conhece alguém que está, mesmo em casa, depois que a pessoa cria a rotina, que o desafio é a rotina, estabeleceu e está cumprindo a rotina, você sente falta no dia que não tem esse treino, ainda que em casa, né? Então, assim é com os estudos, gente. É bem semelhante. O desafio é a rotina, mas qual é o segredo? Pouco tempo e todo dia na constância. 10 minutinhos de inglês todo dia, de espanhol, de francês. Você vai ver como daqui a um mês, não é aquelas promessas de fala em inglês em um mês, não é isso, tá, gente? Mas você vai ver que daqui a um mês, que geralmente é o prazo que alguns estudiosos falam, né? De 21 dias, 20... Vocês me corrigem se eu estiver passando alguma informação equivocada, mas em média 25 dias ou mais para você desenvolver um novo hábito. Então, com um mês, você já tá aí se habituando, 2 meses, melhor ainda, 3 meses, pronto, já faz parte da sua vida. Naqueles dias que você não ouviu o seu áudio, 10 minutinhos de inglês, você vai sentir diferença. A gente só começa a gostar de treinar quando aparecem os resultados. Verdade, isso mesmo. Eu gasto mais tempo procurando onde achar esses áudios. Isso. Então, vamos lá.
Aqui a gente já identificou o quê? Rotina, né? Precisamos de uma rotina. Mas onde é que nós vamos achar esses materiais? Como é que vai ser? Para a gente também não gastar mais tempo procurando do que estudando. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer um repasso é ótimo em espanhol, uma revisão do que eu falei para vocês no começo, tá? Vamos falar como combater a procrastinação? Bom, eu coloquei aqui, né, eu anotei aqui o seguinte, relacionado ao que eu estava até falando já com vocês, né? Estabeleça uma rotina razoável, né? Uma rotina, a palavra não seria nem razoável, na verdade, gente. Uma rotina, assim, realista. Tá aqui, eu coloquei. Estabeleça metas realistas. Porque qual é o problema? Às vezes a pessoa, ela já quer o quê? Eu quero aprender inglês, hoje eu vou começar escutando um podcast de Business English, de inglês para negócios. Ok, mesmo que seja a sua praia, talvez assim, eu vou estudar 3 horas por dia, aquilo que eu falei para vocês do exagero, vou estudar todo dia 1 hora. Então, são metas que às vezes não é tão razoável assim. Então, o primeiro passo para te ajudar a combater a procrastinação é estabeleça metas realistas que você vai conseguir levar, tá certo? E como lidar com os pensamentos negativos? Vocês têm alguma ideia do que fazer nesse caso? Bom, sobre os pensamentos negativos, claro que cabe a gente trabalhar isso na nossa mente. Dependendo da situação, a gente não consegue resolver sozinho, então é necessário procurar um acompanhamento mesmo profissional para entender essas questões. Por que você se auto-sabota? Por que você sempre coloca os outros para cima? Fulano sabe das coisas, fulano consegue, e você não consegue enxergar o seu valor e achar que você tem capacidade. Então, às vezes, são questões mais profundas que requer uma análise, certo? Eu não sou da área, mas eu super recomendo e sempre vou incentivar isso, a questão da análise, de procurar um profissional para você se conhecer melhor. Certo? E além da ajuda profissional, como combater esses pensamentos negativos? Parece meio assim até clichê, mas é enchendo sua mente de coisas positivas, como a Ivy falou. Os resultados, eles aparecem, seja de um treino, seja de um aprendizado, um curso que você está fazendo. Então, celebre os pequenos resultados, tá? Às vezes a gente fica esperando, assim, grandes resultados para celebrar, mas não. Celebre, por exemplo, o fato de que você finalmente conseguiu estabelecer sua rotina. Celebre quando você aprendeu uma palavra nova, quando você tiver a oportunidade de falar com alguém em inglês e você conseguir contar algo para essa pessoa em inglês, que antes você tinha pavor de se comunicar. Celebre as coisas simples. Isso vai te ajudar a lidar com os pensamentos negativos. E por último, e não menos importante, como lidar com a falta de rotina? Aceitando, enxergando que a gente não está tendo essa rotina e remodelando a nossa rotina, de novo, de forma razoável. O pouco, com constância, muitas vezes é melhor do que grande quantidade de horas de estudo, mas inconstante. Hoje estuda 3 horas, amanhã não estuda nada, então manter essa constância. Onde achar materiais? Primeira dica, organize assuntos do seu interesse, tá? Feito isso, nós temos, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta excelente como buscador. Depois que você organizar os seus assuntos por interesse, seja numa agenda, num caderno ou online, você vai no próprio Google ou no YouTube, nessas ferramentas de pesquisa, e vai digitar o seu assunto de interesse. Lá vai aparecer várias sugestões. Geralmente os vídeos hoje, os canais, têm as recomendações, comentários das pessoas. O que eu te oriento, escolha de 1 a no máximo 5 profissionais que falam muito bem do assunto que você tem interesse. Porque uma das coisas que eu também queria deixar para vocês nessa live antes da gente encerrar é cuidado para não ser um acumulador de conteúdos. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Acumulador de conteúdos? O acumulador de conteúdos é aquela pessoa que ela acha que ela tem que consumir tudo de conteúdo para aprender algo. E o que acontece? Você vai se sobrecarregar, porque a gente não consegue, por mais que a gente queira, não, eu consigo. Você vai se sobrecarregar se você comprar 300 livros desse assunto, seguir 500 mil pessoas na internet, siga os 5 que para você é referência.
tá? Independente de quantidade de seguidores, 5 profissionais que falam só de inglês para viagens e você se identifica e aprende muito, segue esses, certo? Questão também de material, né? Como escolher um material? De novo, primeiro você tem que entender para que você quer estudar. Por que eu falo isso? Eu quero estudar inglês, é muito solto. Você precisa saber mais detalhes. É para trabalho, é para viagem, é para conversação, é para tudo um pouco. Porque hoje em dia até os materiais, eles já estão vindo. Antes, há uns 10 anos atrás, os materiais de inglês, eles eram feitos assim, um geralzão. Tinha unidade falando de passear, outra unidade falando de saúde, outra... Ainda tem livros que são feitos assim? Tem. Mas hoje em dia, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um aqui, mas tá um pouco afastado, mas se eu conseguir eu mostro para vocês. Eu tenho um de espanhol. Pronto. Perfeito, ó. Esse livro, por exemplo, de espanhol, ele, especial DELI B2. Esse é um estilo de livro que ele vai falar só do exame DELI. O que é isso? É uma certificação, um diploma de espanhol, que atesta que você sabe falar espanhol, enfim. Então você tem que saber qual é o teu objetivo. Exames internacionais, então você não vai investir em um livro de espanhol geralzão ou inglês geral, que fale de tudo. Você vai focar no que você quer saber. É para turismo? Existem materiais só de inglês para turismo. É business? Também. Vou ler aqui o comentário. Eu seleciono um monte de coisa, começo a ouvir, não era o que eu esperava, acabo desistindo. Perfeito, tá? Então vamos ter muito cuidado, certo? Para a gente não se tornar um acumulador de conteúdos. Nem sempre muito é sinônimo de qualidade. Existe um ditado, não sei na verdade quem que fala isso, mas eu já ouvi e acredito que funciona, que menos é mais, né? Então, selecione um material, um áudio, um assunto por vez. E, de novo, venham a repetir. Hoje na internet existem muitos bons profissionais nas áreas de idiomas, mas quando você segue muitos conteúdos, muitas pessoas, primeiro, você demanda muito tempo, você clicar e olhar todas as postagens, todos os stories, todas as dicas, e cada um tá falando uma coisa, um fala de preposição, outro fala de viagem. Foque no que você quer aprender e escolha as 5 pessoas que você tem mais aquele feeling, que você se sente bem escutar a pessoa, que você tem aquela pessoa como autoridade, tá, gente? E cuidado também com essa questão de número de seguidor. Principalmente aqui, tem muito isso, né? Então se fulano tem milhões de pessoas, ele é um ótimo profissional. Então, tenham atenção nisso. Cuidado com as promessas milagrosas, eu sempre falo. E constância, né? Eu gostei de um site do livro que a gente fez umas atividades, mas entramos no seu login. Será que estudante pode entrar também ou é só para professores? Então, o site que você falou, não é fazendo propaganda, mas já fazendo, gente, olha, essa série eu recomendo de livros, eu recomendo para todo mundo, ó. Eu posso deixar nos stories porque eu sei que fica virado, né, quando eu tô mostrando aqui para vocês, mas é fácil de encontrar, se chama Headway ou Headway. Essa é a 5ª edição, a edição atualizada. Esse material, ele fala de tudo um pouco. E sim, respondendo a pergunta, alunos também podem ter acesso. Quando você compra o material, ele vem com um código, certo? Ele vem... Eu vou cobrir aqui, porque senão vai aparecer meu código, né? Mas assim, ele vem com um código de letras e números que você cadastra no site. Você tem atividades, vídeos... É o inglês mesmo do dia a dia, tá? Uma coisa que eu gosto, sem me delongar muito, mas uma coisa que eu gosto desse material, por exemplo, é que ele tem uma seção chamada, vou mostrar aqui aleatório, tá? Everyday English. E não é isso que a gente procura, né? A gente quer aprender o inglês também do dia a dia, né? É algo que você sinta que quando for pro exterior, quando tiver contato com o nativo, né, por exemplo, você vai estar falando naturalmente inglês, né? Então, eu recomendo. Eu queria diálogos com Present Perfect e Past Perfect. Perfeito. Eu vou fazer minha propaganda para você, tá? Eu tenho um curso não, na verdade, uma aula gravada sobre Descomplicando Present Perfect. Essa aula, ela é uma aula de 45 minutos, que ela tá disponível no site da Sapio, mas você pode também, se tiver interesse, pedir o link dessa aula para mim.
Ela tá, inclusive, na promoção, tá? Gente, tá, assim, de presente. Ela tá de R$19,90. Então, é uma aula que eu gravei, reunindo tudo e mais um pouco sobre Present Perfect. Eu não falo do Past Perfect, mas o tema da aula é Descomplicando o Present Perfect, que é um assunto que rende muito, né? Todo mundo, assim, ou quase todo mundo, em algum momento da vida já teve suas questões, assim, com esse assunto, né? E sobre diálogos, existem, sim, alguns diálogos também gratuitos na internet que você pode estar buscando, né, para você estar aperfeiçoando essa questão do Present Perfect. Mas o que vai ajudar, na verdade, é a prática e o ouvir bastante. Você pode ter a curiosidade, ver depois o que é, como se usa, como se estrutura, mas é mais interessante, na verdade, você aprender a usar, porque tem muita gente que sabe bem bonitinho. Present Perfect é have, or has, plus been, mais particípio. Só que na hora de construir a frase, a pessoa não sabe construir. Ela sabe a estrutura correta, se ela fizer uma prova de Present Perfect, ela tira 10, mas e a conversação, como é que fica? Né? Então, eu desenvolvi uma aula de 45 minutos só sobre o assunto, tá, Ivy? Vou te passar o link. Tô deixando R$19,90 para os meus alunos ou quem já estudou comigo realmente dar uma oportunidade, né? Meu objetivo, gente, tá calor, viu? Não sei se onde vocês estão tá calor, mas vai dar certo. Isso mesmo, não sei construir, pois vamos correr atrás disso, não desanime. O primeiro passo, gente, não podemos parar no primeiro passo, tá? Mas o primeiro passo é a gente identificar o que a gente não tá conseguindo fazer, né? E eu até anotei também para eu não esquecer. A gente tem que identificar o que a gente não tá conseguindo fazer. E eu coloquei assim, ó. Identifique e haja. Porque às vezes a gente para no primeiro processo. Você identificou, ó, identifique o que está lhe impedindo de avançar, haja. Então, a gente tem que pular para o agir. Eu já sei minhas dificuldades, sei onde que eu tô bem, onde que eu quero melhorar. Próximo passo, correr atrás. Como? Selecionando bons materiais. Outra forma, estabelecendo uma rotina. Outra forma, investindo em materiais. Porque, assim, tem muito material free na internet, tem. Mas tem também muito material que a gente vai precisar investir um pouquinho. Vou fazer outra propaganda sobre Present Perfect para você, Ivy, que é o e-book do professor Denilson, do Inglês na Ponta da Língua. Também vou passar para você o link, que ele tem um e-book só sobre Present Perfect. Né? Então, de uma forma realmente que vai lhe ajudar não só a estruturar, mas ter confiança para falar. Né? Então, essa é a sugestão. Tira o casaquinho, teacher. Gente, é assim, ó. Tem aluno meu online que pensa que eu moro até no sul. Porque eu fico derretendo de calor, mas eu quero estar de casaco, quero estar, sabe, com as roupas que não tem muito a ver com a região que a gente mora, mas enfim. Então, bom. Oi, psicopedagogia. Então é isso, essa live, essa conversa de hoje foi mais essa reflexão. Se você se identificou com um desses 3 pontos, ou com a procrastinação, ou com a questão mesmo da falta de rotina, ou dos pensamentos negativos, depois da live, né, ela vai ficar salva, reassiste se você quiser, ou para um pouquinho para meditar, tá? E sempre há tempo para mudar, gente. O problema não é onde nós estamos hoje. Eu estou na fase de não me organizar para estudar. O problema é persistir ali. Porque a partir do momento que você já identificou o que está te impedindo de aprender o idioma, agora você vai em busca das ferramentas para solucionar isso. E tem solução, tá? Por mais corrido que seja a sua rotina, pense. Não é quantas horas você vai estudar. Não é se comparar com fulano, porque fulano é mais ocupado que eu e tira mais tempo que eu. Não, pensa em você. Você como indivíduo, cada um de nós somos pessoas únicas, com necessidades únicas. Então, a gente tem que focar na gente e esquecer um pouco os outros, tá? E é isso. Espero que tenha dado para ficar essa reflexão, tá? Obrigada a quem acompanhou do começo ao fim. Oi para quem tá chegando agora, mas a gente vai encerrando a live de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da temática e nos vemos numa próxima. Até mais!